Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o reino animal, para a gente conhecer e conseguir entender melhor esse reino animal e criar, né, e saber as formas, entender as formas de conservar, né? É, As principais características do reino animal são organização celular. Então, os seres vivos e os animais, eles apresentam células, tá? Só que alguns são pluricelulares, né? A maioria deles apresentam mais de uma célula. E heterótrofos, o que é isso? Eles vão se alimentar de organismos e matéria orgânica existente no meio. Ao contrário das plantas, né? Que vocês já viram que as plantas elas são autótrofas e realizam fotossíntese com o objetivo de adquirir o seu alimento. Além disso, são considerados eucariontes. Por quê? Porque a célula desse organismo, do reino animal, né, dos animais, apresentam uma carioteca, que é a membrana nuclear, que eu já falei lá no sexto ano, que falei esse ano inúmeras vezes, né? Porque no sétimo ano vocês estudam basicamente os seres vivos, né? Todo o conteúdo visto do sétimo ano até o momento foi relacionado aos seres vivos. E, né, gente, a maioria dos animais possuem tecidos. Então, vejam só a quantidade de animais, né, de espécies animais que vocês podem se depararem no planeta Terra, tá? Como, por exemplo, os equinodermos, os poríferos, os moluscos, os artrópodes, os quinidários, os cordados, aqui representado pelo tigre, artrópodes, como o siri, os peixes, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma moreia, que é um cordado, as aves, uma aranha que está presente no filo artrópoda, né? Então, as aranhas também são artrópodes e são invertebrados. Então, os animais, como eu falei, eles são divididos em vertebrados e invertebrados. Tá? Eu citei aqui exemplos de invertebrados e vertebrados. Invertebrados, as estrelas do mar, os poríferos, os quinidários, os artrópodes, os moluscos, os as poliquetas aqui, que são invertebrados. Então, a gente tem um grupo bem representativo dos invertebrados, né, com várias espécies, principalmente de espécies do filo artrópoda, enquanto que no filo cordato, ou dos cordados, que são os vertebrados, aqueles que vão possuir coluna vertebral, a gente tem um exemplo de quem? Dos peixes, das aves, dos mamíferos, dos répteis, anfíbios. Então, vejam só a riqueza de espécies no reino animal, né? E é interessante que a gente sempre cuide bem do nosso meio ambiente, tanto para proteger essas espécies, né? Essas outras espécies, quanto para proteger a espécie humana, tá? A nutrição dos animais vai ser com a captura de alimento, né? Então, vocês podem ver estratégias diferentes de alimentação e de captura de alimentos. Existe a predação, né? Existe, como por exemplo, o tigre aqui, se alimentando do cervo. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo a predação, ele está predando, né? Enquanto que existem animais que são herbívoros, né? Que vão se alimentar de vegetais, plantas, tá? Onívoros, que vão se alimentar tanto de vegetais quanto de animais.
e outros que vão se alimentar de insetos. Veja só esse exemplo aqui. A gente tem um lagarto, uma cobra e uma mariposa. Agora, aqui tem várias estratégias, né, de captura desse alimento. Todos são carnívoros, né? O lagarto vai ser insetívoro, porque vai ser alimentado de inseto. E aqui a cobra está se enrolando, se enroscando no lagarto para imobilizar, né? E o lagarto está tentando capturar a mariposa, né? Projetando sua língua para fora da boca. E o que eles vão possuir para degradar, para metabolizar esses alimentos? Eles vão ter enzimas que vão auxiliar na digestão, chamadas de enzimas digestivas, né? Por exemplo, a gordura, eles vão liberar a lipase, né? Nós seres humanos, para degradar, para conseguir quebrar as moléculas de gordura, nós vamos produzir a lipase, que é uma enzima digestiva de gordura. Tá? Uma reserva nutritiva, eles vão ter, no meu exemplo aqui de gordura, né? Os animais, eles vão ter uma reserva nutritiva de gordura, tá? O glicogênio lá no fígado, armazenadinho, que ele pode quebrar e utilizar como energia, e a gordura no tecido adiposo, certo? Então, animais que têm uma atividade que exige mais de captura de animal, de presa, fuga, né? Porque ele pode ser predado, dependendo do hábito de vida desse animal, ele vai ter maior quantidade de gordura, maior reserva de gordura, enquanto que outros terão menor quantidade de gordura, tá? A reprodução dos animais geralmente é do tipo sexuada, tá? Alguns fazem reprodução assexuada, mas a maioria dos animais possuem reprodução sexuada. E como é que ocorre a reprodução sexuada? Com a troca de gameta, né? Com a troca de gametas. Gameta feminino vai ser o óvulo, né? E o masculino, o espermatozoide, tá? Em outros grupos, vão variar o nome desses gametas. Tá? O estágio diploide 2M vai ser o dominante e o haploide é o estágio reprodutivo. Então, aqui, o que é que se tem? Tem a divisão de um zigoto. Então, o zigoto nada mais é que uma célula ovo proveniente da fecundação do óvulo com o espermatozoide, certo? Então, a partir da formação do zigoto, tem-se o quê? Tem-se o processo de clivagem, que é uma divisão, tá? A divisão das células até formar um agrupamento de células que vão formar tecidos, vão formar órgãos e vão formar sistemas, certo? A reprodução assexuada consiste na produção de clones. Então, na reprodução sexuada, a célula mãe vai dar origem, né, o indivíduo primordial vai dar origem a clones, ou seja, vai ter o mesmo material genético da célula mãe. Né? Então, digamos que eu sou um animal e eu faço reprodução assexuada. Os indivíduos que eu dei origem vai ser o quê? Vão ser meu clone, tá? Vão ter o mesmo material genético que eu, o mesmo material genético, tá certo? Por quê, professora? Porque não vai ter troca de gameta, não vai ter troca de material genético. DNA não vai ser trocado, vai ser repassado, mas não será trocado, beleza?
E a reprodução assexuada, ela é decorrente de um processo de mitose. E esse processo de mitose é o quê, professora? É a divisão de uma célula em mais outras, mais duas, né? Então, uma célula vai dar origem a duas células, tá? E essas duas outras células são o quê? São clones dessa anterior, tá? Favorece a ocupação rápida do ambiente. Porém, se existir um problema ambiental, essas espécies que são clones serão mais suscetíveis e poderão correr o risco de extinção. Por quê? Porque tem baixa, que a gente chama de baixa variação genética. Não houve uma troca de DNA, não houve mutações. Então, o que isso acontece? Isso pode trazer riscos para aquela população, certo? Se existir algum problema ambiental que possa causar risco àquela população, todos os indivíduos ali, né, podem se extinguir, podem morrer, né? E aí aumenta o risco de extinção da espécie. Bom, então quais são as formas de reprodução? Existe a reprodução assexuada, brotamento, geniparidade, né? E existe, que vão ser os quinidários que irão fazer. O que são isso? Partes do corpo desse indivíduo formam-se brotos, esse broto cai, né? Esse broto, na verdade, são agrupamento de células. Ele vai ser liberado, né? Libertado do indivíduo, vai fixar no solo, e então o que acontece? Ele vai se desenvolver, né? Só que, lembra o que eu falei que a reprodução assexuada, o indivíduo que foi originado da célula mãe, ou seja, daquele indivíduo inicial, vai ser clones, serão clones, né? Se não houver separação entre os indivíduos, formarão colônias. Então, aqueles indivíduos que vivem juntos, unidos, né, por estruturas, estão ligados por estruturas do seu corpo, formarão colônias. Quem são esse tipo de espécies que formarão colônias? A gente tem poríferos, os quinidários. Gente, poríferos são as esponjas, que a gente vai aprofundar na próxima aula, né, e falar com mais detalhes. Aqui é um quinidário. É uma hidra do filo quinidário. Outro tipo de reprodução é a reprodução, um outro tipo de reprodução assexuada. Tá? O que eu estou falando é sobre reprodução assexuada. Nós temos, os animais têm outro tipo de reprodução assexuada, que é a regeneração ou fragmentação. Como é que isso ocorre? Como é que é possível? Então, e em qual espécie vai ocorrer esse tipo de reprodução? Esse tipo de reprodução vai ser mais comum nas estrelas do mar, né, que pertencem ao filo Echinodermata, e aos plateumintos, tá? As planárias, tá? Que estão no filo plateuminto, são plateumintos. E o que é que acontece com esse animal? Esses animais, quando são pedaços deles, são separados do seu corpo, o que é que acontece? Esses pedaços que foram separados do corpo formam outro indivíduo, certo? Então, um novo indivíduo vai ser formado a partir de um pedacinho, de um fragmento do corpo de um indivíduo adulto, né? Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, aqui é um braço, certo, gente? Aqui é uma perninha da estrela do mar. E ao redor desse pé, a gente está vendo o quê? O que vocês veem? Vocês veem uns brotinhos, né? A regeneração.
Então, aqui vai formar uma outra estrelinha do mar, certo? Então, os equinodermos, né, as estrelas do mar, têm essa capacidade de regenerar, tá bom? Por quê? Porque eles não vão ter as células deles poderão dar origem a qualquer parte, a qualquer estrutura da estrela do mar. Elas vão conseguir se diferenciar conforme a região, né, que ela dará origem. Se for a boca, a célula desenvolve, né, as células responsáveis pela alimentação. Se for o braço, a célula se diferencia na região do braço, né, especializada para nadar, os pés ambulacrais. O que é? Essas células são chamadas de quê? De totipotentes. Elas vão conseguir diferenciar em qualquer estrutura do corpo desse indivíduo adulto. As planárias, da mesma forma, as células delas podem se diferenciar em cabeça, em corpo, né? Então, é uma característica muito interessante desses indivíduos, desses animais, que são invertebrados, certo? As esponjas também, que vai fazer parte dos poríferos, também tem essa característica de regeneração. Então, se eu corto uma estrela do mar em 10 pedacinhos, vão nascer quantos indivíduos? Nascer não, né? Desenvolver. Serão desenvolvidos 10 indivíduos. A planária, se eu pego um indivíduo adulto de planária e corto em 10 pedacinhos, vão desenvolver 10 planárias. E aqui uma ilustração filogenética dos grupos. Bom, nas próximas aulas, vocês irão ver as características dos grupos do reino animal, né? Então, vocês vão ver o quê? Nós iremos iniciar pelos organismos mais simples, né? Que são os invertebrados, sem tecidos verdadeiros, com características simples, com estruturas bem simples, né? Qual é o exemplo que eu tenho de um indivíduo bem simples, invertebrado, né? Provavelmente foi um ancestral, teve um ancestral em comum com todos os outros, com todas as outras espécies que surgiram após ele, que foi os poríferos. Então, os poríferos são os organismos mais simples do reino animal e são invertebrados, né? Em seguida, existem os quinidários, tá? Que surgiram há 680 milhões de anos. Os organismos com simetria bilateral e simetria radial, né? Simetria bilateral, que foram as planárias, né? E quanto que a simetria radial e seres deuterostômios, nós temos quem? As estrelas do mar. E em seguida, estão aqui o grupo de invertebrado, formado por os artrópodes, os moluscos e os quinidários, né? E os platelmintos. Bom, uma característica bem interessante do grupo dos invertebrados é o filo artrópoda. Por quê? Porque é o que tem maior número de espécies, né? Então, se vocês forem comparar com os outros filos do reino animal, por exemplo, cordados, que estão os mamíferos, que a gente conhece, cachorro, gato, macaco, são 54 mil espécies, enquanto que artrópodes tem mais de 1 milhão de espécies. Tá? Bom, então, quais são
principais características dos filos que nós temos, né? Que são divididos o reino animal. O primeiro é o porífera, que tem o significado de poros, orifícios, né? Poros significa orifício. O prefixo, né? Pori significa poros, que tem a origem, o significado orifício, que são os poros ao longo de todo o corpo desse indivíduo, dessa espécie. Poros, portador. Então, porífera, poros. Orifício, feros, portador. Poros, portador. Então, um exemplo de indivíduo, de espécie do filo porífera são as esponjas. Quinidário, a nomenclatura do latim é o filo quinidária. Quinide significa urticante, por conta das células urticantes presentes nesses animais. Quais são os indivíduos que fazem parte do filo quinidária? Estão as hidras, anêmonas, águas-vivas. Então, vocês já devem ter ouvido falar, ou alguém já teve contato com a água-viva, ou água-viva não, a caravela portuguesa, que está presente no filo quinidária. E tem o quê? Eles têm estruturas urticantes, que vão provocar queimaduras na pele. Né? Alguém já deve ter visto ou ouvido falar que uma pessoa foi queimada por uma água-viva, né? Então, essa queimadura foi proveniente de quê? Dessas células urticantes presentes nas suas estruturas. Os plateumintos, plat significa chato, porque esses animais são considerados os vermes achatados. Nós temos quem? A tenha e a planária. Alguns deles podem ser parasitas, porém outros podem ser de vida livre. Então, não precisa parasitar nem outro animal, né? E nem mesmo o ser humano. Nematódio ou nemátoda são considerados vermes cilíndricos, certo? Então, quem são os vermes cilíndricos? As lombrigas, né? As lombrigas, elas são redondinhas e alongadas. Moluscas são os indivíduos que pertencem a esse filo, apresentam um corpo mole e muitos deles vão possuir o quê? A conchinha. Anelídeo, o corpo é formado por anéis. Quem está presente nesse filo são as minhocas e os sanguessugas. Os artrópodes apresentam articulações, patas articuladas, como mosca, siri, aranha, os insetos em geral, né, como o gafanhoto, borboleta, mariposa, todos eles estão presentes no filo artrópoda. Os equinodermatas, ou equinodermo, são os indivíduos que apresentam espinhos em sua pele e, como exemplo desse filo, nós temos uma espécie desse filo, as estrelas do mar, o ouriço do mar, né? E os cordados, pessoal, os cordados onde nós nos enquadramos. Por quê? Porque ele vai ter a coluna vertebral, né? Então, o cachorro, né, o cãozinho, o gato, o morcego, o humano, a cobra, viu, pessoal? A cobra é vertebrado. Já viam pessoas falando que cobra era invertebrado. Ai, meu Deus. Mas são vertebrados, porque a cobra vai possuir vértebras, né? Vai possuir a coluna. Bom, existem critérios para classificar em filos, como eu mostrei a vocês. Vocês viram que os animais são divididos em filos, né? Depois vão ser divididos em classe, depois vão ser divididos até chegar à espécie, né? Para que esses critérios, para que ele seja agrupado
nesses grupos, né, ele vai ele vai ter que atender critérios de classificação. Não é empurra qualquer um em qualquer grupo, não. Tá bom? Vão ter que atender esses critérios. Que critérios são esses? As características embrionárias, né, o desenvolvimento embriológico, o desenvolvimento desde a célula ovo, que é chamado de zigoto, até a formação do indivíduo adulto. Os parazoários, o que é isso? Se as células formam ou não tecidos verdadeiros. E o parazoários, não, os tecidos não são verdadeiros. E os eumetazoários, os tecidos são verdadeiros. E o que esses tecidos vão formar? Esses tecidos vão formar os órgãos. Tá? Então, como indivíduo, como espécie parazoária, né, os parazoários, nós podemos encontrar e classificar os poríferos. Os poríferos, eles são parazoários, ou seja, não possuem tecido verdadeiro. Enquanto, por exemplo, um tubarão, um peixe, um mamífero vão apresentar tecidos verdadeiros. Vocês percebem que a complexidade ela vai aumentando, né? Nesses indivíduos. Outros critérios são as cavidades, que podem ser acelomados, pseudocelomados e celomados. A simetria, que pode ser simetria radial, né, que quando é cortado em vários eixos, ele tem várias partes, né, que se encaixam. Simetria bilateral, um lado vai ser igual ao outro, ele vai ser dividido em lado direito e lado esquerdo, como os peixes, os seres humanos. A metameria, que é a divisão, a segmentação do corpo. Que organismo é possível encontrar com metameria? As minhocas e os sanguessugas. Bom, gente, por hoje é só, né? A aula chegou ao final, espero que vocês assistam com atenção. E bom final de semana, feliz Dia das Crianças e até a próxima aula.